Boletaria é uma terra desolada e com muitos perigos à espreita. Se visitar os terrores e desafios desse reino amaldiçoado uma vez não foi o suficiente para você, chegou a hora de preparar novamente suas armas e voltar para esse lugar maldito. Eu sou a Bruna Penilhas e o Game Shark de hoje vai destrinchar tudo sobre um jogo que ajudou a criar um novo gênero de jogos no PlayStation 3 e agora foi repaginado para a nova geração da Sony. Sejam muito bem-vindos ao Game Shark de Demon's Souls Remake. Desenvolvido pela PlayStation Studios em parceria com a Bluepoint Games, Demon's Souls é um remake de um verdadeiro clássico que estava preso ao catálogo do PlayStation 3. Totalmente reconstruído do zero e aprimorado para o PS5, o remake chegou como título de lançamento do console em novembro de 2020. O remake reapresenta os horrores de uma terra de fantasia sombria e desolada para uma nova geração de jogadores, mas promete uma experiência tão impressionante quanto foi originalmente para os fãs mais antigos. A nova versão do título coroa o trabalho de Hidetaka Miyazaki e da desenvolvedora From Software na criação de um novo subgênero de jogos com o lançamento de Demon's Souls original em 2009. O game ajudou a formar na época o que hoje a gente chama de Souls-like. Se você sempre ouviu esse termo, mas nunca entendeu direito o que significa, o Game Curso 8000 tá aqui para ajudar você. Souls-like é como chamamos os RPGs de ação inspirados por Demon's Souls e que se popularizaram com o sucesso da trilogia Dark Souls. Mas o que define esse gênero? O combate em um Souls-like é sempre dinâmico, mas depende muito da estratégia. Nesse subgênero, os jogadores precisam gerenciar os recursos limitados, além da estamina do personagem que estão controlando. A mudança faz o player trocar a pancadaria desenfreada por um combate com janelas de aparo e ataques na hora correta. Então, galera, não adianta sair batendo loucamente nos bichos porque não vai dar certo. Isso aqui não é um hack and slash. A dificuldade também é uma grande característica desses jogos. A ideia-chave é que qualquer inimigo, até os menores e menos importantes na história, possam matar o protagonista se você não tiver o devido cuidado. Todos os inimigos possuem padrões de ataques característicos que vão exigir que o jogador observe e entenda os movimentos para defender, contra-atacar e sobreviver. Como se não bastasse os combates desafiadores, um Souls-like não é uma experiência raiz sem que a morte do jogador signifique a perda de algo permanente. Seja na perda de parte dos seus itens ou até da progressão do jogo, um Souls-like obriga o jogador a voltar a um ponto de salvamento anterior e repetir o caminho tortuoso que tirou sua vida da última vez. Ah, e todos os inimigos, até mesmo aqueles menores que te matam, também voltam. Por todas essas características, um Souls-like também tem uma descrição mais simples que resume tudo o que a gente falou até aqui. É um jogo para fazer adulto chorar. Demon's Souls narra a história de Boletaria, um reino que acabou arruinado e isolado do mundo exterior por conta da ganância do seu rei. Em uma busca incessante por poder, o 12º rei de Boletaria, Rei Elend, canalizou as ancestrais artes da alma, despertando o Ancião,
um demônio do alvorecer dos tempos. A invocação também trouxe outra desgraça para o reino, uma névoa incolor que trouxe consigo criaturas famintas por almas humanas. Na Boletéria, dominada pelas forças ocultas, aqueles que têm suas almas arrancadas perdem suas mentes, restando apenas o desejo de atacar quem permaneceu com a consciência sã. Cavaleiros de todo mundo que ousam adentrar a névoa espessa nunca mais foram vistos. E é exatamente aí que o jogador resolve se aventurar. Em meio ao domínio maligno, você deverá enfrentar desafios para ganhar o título de assassino de demônios e enviar a ameaça antiga de volta para o seu sono. Em Demon's Souls, as almas que você coleta de inimigos derrotados são a moeda mais importante para vencer os desafios neste mundo opressor. As almas vão se acumulando no seu inventário à medida que você avança. São elas que permitem a elevação do nível do personagem e a compra de itens dos vendedores. Mas cuidado, como em todo bom Souls-like, morrer significa colocar muito a perder. Ao ser derrotado, o jogador deve conseguir passar pela batalha para voltar ao local de sua morte. Se não conseguir, suas almas acumuladas vão desaparecer para sempre. Todo cuidado é pouco e as lutas em Demon's Souls exigem uma abordagem diferenciada. No lugar de agir como um aluno do Cobra Kai que ataca primeiro sem compaixão, você provavelmente vai mais longe no game se souber se defender e atacar no momento certo, como ensinou o nosso grande, querido Sr. Miyagi. Por esta razão, um dos movimentos mais importantes no jogo é o comando de rolar. Ele é muito útil para fugir de ataques, magias e ganhar espaço para o seu contra-ataque. Fugir dos inimigos com os rolamentos é tão a chave da vitória que a mecânica foi incorporada por todos os jogos da From Software, além de virar meme na comunidade. Muitos jogadores acham estranho fugir de lutas mortais com cambalhotas. Os desvios ainda ficam mais comuns se você escolher jogar os games da From Software atacando com magias. Isso porque magos não carregam grandes defesas e têm vantagem quando abrem distância dos inimigos, ou seja, taca-lhe pau no botão de rolar. Sabendo da importância deste comando, o jogador deve ficar atento a um fator: o peso dos itens que está carregando. Em Demon's Souls, seu inventário é finito e carregar muito peso significa comprometer a sua movimentação. Você pode ver o peso total dos itens carregados no inventário. A cor amarela sinaliza que o jogador pode estar perto de uma sobrecarga. Já a cor vermelha indica que o peso é mais do que o cavaleiro errante pode suportar e agora o jogador vai se locomover como um cadáver no Vale da Perdição. Até os itens mais pequenos, como a grama que cura, possuem o próprio peso que podem lotar o seu inventário. Por isso é sempre importante saber como está a condição do seu personagem antes de entrar em uma batalha. Demon's Souls não tem um protagonista. Na história você controla um guerreiro totalmente customizável. É possível escolher as feições, forma do corpo e até a coloração do personagem que embarca com você nessa aventura. Após aceitar a missão de salvar o reino, o jogador também deverá escolher uma classe para o seu personagem. Cada classe inicia a jogatina com um equipamento, armas diferentes e pontos de singularidade distribuídos em atributos distintos. Apesar das diferenças, a única limitação nas armas, armaduras e magias são os atributos, o que significa que um bárbaro pode ser um belo mago ou um sacerdote pode empunhar uma espada e armadura. Entre as classes estão o soldado, cavaleiro do templo, caçador, ladrão, viajante, entre outros. A Sony recomenda a classe nobre para os novos aventureiros. Isso porque ela é abençoada com o conhecimento de magias e artes proibidas do mundo de Demon's Souls. Como nobre, é possível travar a mira em inimigos e usar as flechas de almas à distância, para que nenhuma ameaça chegue perto de você. O guerreiro também já chega a Boletéria com uma espada e escudo. Antes de continuar nossa jornada por Demon's Souls, o Game Shark vai para um rápido intervalo e volta já já.
Se a sua forma humana não der conta de lidar com os perigos em Demon's Souls, a resposta para os seus problemas pode estar no além-vida. Quando o jogador morre, seu corpo humano é deixado para trás e o jogador assume o lugar de um fantasma que perambula por Boletaria. Mas o que isso significa? Como humano, o jogador possui toda a sua barra de vida. Como uma alma penada, você tem à disposição apenas a metade da vida. A humanidade é restaurada automaticamente após derrotar um dos chefes no game. A dica é se acostumar com a sua vida como alma, já que é morto que você vai passar boa parte da jogatina. E aqui vai um segredo. Existe um item no início do game chamado Anel da Ligação, capaz de reforçar a vida da alma. O Anel da Ligação pode ser encontrado no início do jogo, entre dois portões que servem de atalho no interior do castelo. Mas não é só o jogador que transita entre dois estados. O mundo de Demon's Souls está sempre se balanceando entre duas tendências, uma clara e outra que representa as trevas. As tendências influenciam o seu personagem e o mundo à sua volta. Vencer um chefe, expulsar um invasor ou ajudar outro jogador muda a tendência para um tom mais claro. Já matar um jogador, invadir uma fase ou morrer são ações que alteram a tendência para as trevas. A tendência representada pelo claro torna o jogo mais fácil. Quanto mais o mundo estiver tendendo para os tons claros, menor será o dano sofrido e a vida dos inimigos. A tendência das trevas torna a jogatina mais difícil, fazendo os inimigos terem mais vida e infligir mais dano. Agora atenção, porque a escolha pela tendência certa também tem dois lados. Itens melhores e almas em abundância são obtidas apenas com um reino influenciado pelas trevas. Assim como as versões remasterizadas e mais recentes de Dark Souls, Demon's Souls Remake possui mecânicas multiplayer em que um outro jogador pode ajudar ou atrapalhar a sua incursão em Boletaria. A primeira delas são as mensagens de sangue. Bons aventureiros podem deixar mensagens rabiscadas pelo mapa, indicando atalhos ou inimigos difíceis próximos. Alguns outros podem agir para tentar enganar você, deixando recados maldosos que prometem tesouros, mas que te levam até penhascos ou perigos maiores. Outra mecânica multiplayer são as invocações. É possível invocar até 2 jogadores na forma de fantasmas para te ajudar a derrotar grandes demônios e perigos ameaçadores. Para invocar alguém, o jogador precisa estar na forma de humano. Dessa forma, ele convocará outros 2 fantasmas de jogadores reais que estiverem a fim de formar um time contra o inimigo em comum. Se o grupo cumprir a missão e derrotar o chefão, todos são mandados para os locais de origem, voltando à forma humana. Mas também existem aqueles que estão dispostos a atrapalhar. É possível, na forma de alma, invadir a partida de um jogador. O invasor assume a forma de um fantasma escuro que será ignorado pelos inimigos e pode caçar o dono da partida. Que sacanagem! Ao matar o seu anfitrião, o invasor retorna ao seu mundo com um corpo novo e o bolso cheio de almas coletadas. Dá uma olhada no combate PVP e me diz pra quem você torceu usando a hashtag GameShark nas redes sociais.
deixar agora o clima de demônios e reinos tomados pelo caos e abrir espaço para o pessoal do Mais Geek. Jefferson Caio e Maxon Lima, o que vocês trouxeram pra gente hoje? E aí, Bruna, fala pessoal do Game Shark. Hoje é dia de remake e a gente vai falar de Shadow of Colossus. Um dos jogos mais importantes de todos os tempos? Não. Sim, é. Né. Sim, senhor, é sim. Um dos jogos mais importantes da geração retrasada, passada e muitas outras que estão por vir. De acordo com o Maxon, tá bom? Eu gosto, mas eu não gosto tanto. E o que você acha de remake? Eu gosto de remake porque, às vezes, um jogo antigo que foi muito bom, principalmente na primeira geração ali, na primeira geração que eu digo do PlayStation 1, talvez o 2, ele... É difícil ele conseguir ser rejogado hoje pela questão do polígono. O polígono envelhece mal. Então, e aí... Você é adepto desse movimento, do envelhecer mal. Cara, o PlayStation envelhece mal demais. Um negócio que não envelheceu mal, Mega Drive e Super Nintendo. Mas é verdade, o Colossus, ele tirou, assim, água de pedra do PlayStation 2. Sim, e aí não é justo com o jogo hoje a pessoa ouvir de todo mundo que o jogo é incrível, que o jogo é lindo, maravilhoso, for jogar e a TV 4K dele não mostrar 3 quadrados na tela. Assim, esse é o cavalo, esse é o menino, e aí não dá, né? Então esse aqui que a gente tá comentando é o da Bluepoint. Que é a mesma que fez Demon's Souls. Exatamente. Inclusive, parece que eles estão especializados nisso, eles eram especializados em remaster. Você chegou a jogar o Demon's Souls já? Joguei. Tá legal? Então, é legal que eles atualizam, né? Para uma nova audiência, pensando tipo, alguém que nunca jogou. Eu não sei assim, se você tinha um apreço lá por trás, por uma certa simplicidade, alguma coisa assim, porque ele é... já ouvi muita gente falando isso, mas eu não entendo. Esse apreço pela simplicidade pra mim não cola. Especialmente visual. Tem que ser bonito, pô. Mas assim, aí isso acaba alterando assim, a ambientação, que é um negócio bem importante nesse tipo de jogo. Mas no caso do Colossus, é aquele remake bem papel carbono, assim. Certo. Igual foi o Crash Insane Trilogy. Que é essencialmente o mesmo jogo, só que tecnicamente atualizado. Visualmente. Visualmente, sim. O gameplay acaba sendo, mexendo um pouco em detalhes, porque como é uma engine nova, então você lembra o lance da parábola do pulo do Crash? Sim. Então isso acaba vindo para cá também, o lance da física, do Under escalando os colossos, de como você interage com a agro ali, então muda um pouco, mas são os 16 colossos, na mesma dinâmica e tal, e aquele lance de você perceber, anos depois, o jogo de 2005, o Colossus, e aí depois... 2018 que saiu esse, como o jogo continua muito impactante e como você percebe a influência que ele teve na época, não só nos videogames, mas em todas as mídias, assim, todas as mídias, as escalas do entretenimento. O próprio Spielberg comentou. Isso eu concordo. O jogo é bonito, o jogo tem uma narrativa visual impressionante, ele não te dá uma letra, ele não fala um A pra você. E você vê tudo acontendo, assim, sabe? Ele é anti essa ideia de que mais algo bom. Ele é extremamente minimalista, que é uma das filosofias do Fumito Ueda, um dos criadores, o mesmo cara do Ico, do Last Guardian, que basicamente ele poderia colocar aquele mundo de jogo cheio de inimigos, cheio de cidades, com coisas pra fazer, mas não, ele é simplista. Você vai lá e os colossos. É legal, é bonito quando eles aparecem a primeira vez. Muito impressionante. E eles são imponentes, gigantescos. Sim. E você olha, como é que eu vou derrotar um negócio desse? Exatamente. E aí começa o quebra-cabeça. Eu acho muito bacana mesmo, mas... o que tem de diferente que vai fazer valer a pena nesse remake aí? Esse jogo fez valer a pena, né? Vale porque é realmente bonito, assim, salta aos olhos você revisitar lugares, inclusive tem até uns detalhes que imagino que até quem terminou o jogo original ou o remaster de PS3, né, que veio com o Ico, por exemplo, quando você... É verdade, ele veio de um remaster, né? Tipo, já tinha acabado de sair um remaster dele no Play 3. Tinha saído faz um tempinho, um pacote muito bom. Mas era só o visual, pra ficar com aquela chapada 1080, mas né? frame, o frame ali, né? Que eles melhoraram o frame rate do jogo. Tem um problema de frame rate, sim, de FPS, melhorou bastante no PS3, já tava assim a versão ideal. Mas eles refizeram assim do zero, criaram uma engine nova, Bluepoint refez o jogo nesse sentido. Você revisitar uns colossos que você destruiu há tempos, que você venceu há tempos, e você vê como se fosse a natureza tomando conta. Tem isso? Tem muito isso, de paisagismo mesmo. Acho que eu nunca voltei. Então, é legal. Pra ver nenhum colosso. Vale a pena você explorar, simplesmente por explorar. Não quer dizer que você vai conseguir alguma coisa, vai ganhar XP, vai conseguir equipamento. O mundo continua vivendo. E aí tem, por exemplo, os detalhes. Tem o lance do lagarto, que você consegue o rabo do lagarto, e aí você aumenta sua estamina. Tem as frutas, que você aumenta a sua vida. E tem esses detalhes que são... tem isso. Você pode acabar o jogo sem nem perceber. Eu nem vi isso aí. Tem até um detalhe que se você atira a flecha bem no rabo do lagarto, ele fica vivo, e você pega só o rabo. Então tem esse conceito que eu acho que isso enriquece muito o universo do jogo. Pode ser que pessoas que não, como eu disse, não tinham reparado nisso nessa versão nova, reparem, porque assim, ele
eu acho sempre válido esse negócio e o papel do remake é esse, de você reintroduzir algo importante para uma nova geração. Não, porque hoje é complicado você ostentar o jogo e não conseguir mostrar, a pessoa não se impressiona como você se impressiona na época. Essa é a ideia. E aí com remake isso ajuda mesmo. E fica mais acessível, né? Porque conseguir um PS2, conseguir um Colosso pra jogar... Não, assim, sem chance. E uma TV que funcione, isso, desencana, fica você mais não vai jogar fácil. Smash, você vai jogar Manter Colossus. a memória viva dos videogames. Exatamente. Né? Então esses remakes, esses remasters têm essa função. O Colossus fez ambos, né? No PS3 com o Ico e o Colossus no remaster e agora com o remake da Bluepoint. Muito provavelmente a Bluepoint vai continuar fazendo mais remakes, porque tem dado certo, né? O Ótimo. Demon Souls, o Colossus e tal. Ótimo, então é isso. Jogue Shadow of Colossus se você não jogou ainda. A gente vai ficando por aqui. Até mais, Bruna. Valeu, tchau. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai falar sobre a recepção de Demon Souls Remake no mundo e outros detalhes do jogo. Fica por aí. Demon Souls ganhou um modo fotografia que potencializa os novos gráficos de Boletaria. No modo é possível dar um destaque inédito aos personagens com as opções de poses, aplicando filtros de cor e granulação, dar zoom, desfocar e mudar a posição da câmera. Para além de ser cavaleiro, seu personagem ser hit do Instagram. Um detalhe é que, assim como no PlayStation 3, os filtros de cor e luz do modo fotografia também estão presentes na gameplay de Demon Souls Remake, garantindo uma experiência similar à do jogo original. Manter certas experiências foi um dos desafios da Bluepoint Games no desenvolvimento. Gavin Moore, diretor criativo do remake, revelou ao The Washington Post que o estúdio considerou a adição de um modo fácil ao Souls-like. A ideia era equilibrar o jogo para diferentes jogadores, mas foi descartada para, segundo a desenvolvedora, manter o espírito e a intenção original dos criadores da aventura. Demon Souls Remake tem nota 92 no Metacritic, com 95 reviews especializadas, todas positivas. O Nerd Bunker, do Jovem Nerd, disse que o remake respeita a essência do original e serve como uma bela porta de entrada nostálgica para o PS5. A review pontua que há algumas falhas, mas que a experiência acaba com muito mais pontos positivos do que negativos. O norte-americano Inverse classificou Demon Souls como uma amostra técnica e estonteante das capacidades do PS5. A review entregou nota 8 de 10 para a jornada, alertando que o jogo não ficou menos desafiador depois de todos esses anos. Todas as reviews concordam que a Bluepoint Games fez um belo trabalho nessa nova versão. O Inverse, inclusive, chama a desenvolvedora de a rainha dos remakes. O título não é à toa, porque antes de trabalhar com o jogo da From Software, a empresa já acumulava no currículo uma sequência de remasterizações e reconstruções de verdadeiros clássicos dos videogames. O mais conhecido deles é o remake de Shadow of the Colossus. Lançado em 2018, o título exclusivo saiu para PlayStation 4 e trouxe toda a qualidade do jogo original de PlayStation 2. E quem assistiu o Game Shark da sexta-feira passada sabe do que eu tô falando. Desde 2006, o estúdio localizado em um prédio comercial em Austin, no Texas, trabalha com a adaptação de jogos de outras desenvolvedoras, com cuidado e respeito à obra original. O trabalho da Bluepoint Games começou a chamar a atenção da Sony como o porte de God of War 1 e 2 para a coleção de 2009. A empresa depois trabalhou com a remasterização de Metal Gear Solid 2 e 3 em 2011 e com os 3 primeiros jogos de Uncharted para o PlayStation 4 na Nathan's Drake Collection. Em entrevista ao PlayStation Blog, o produtor Randall Lowe declarou que o fator que impulsiona a Bluepoint é o desejo de agradar os fãs e fazer jus ao legado de cada um dos jogos que eles fazem o remake ou remasterizam. Entre outros trabalhos como Gravity Rush Remastered e a versão de Titanfall para o Xbox 360, a Bluepoint tem estreitado laços ao longo dos anos com títulos da Sony, chegando até Demon Souls. Por essa razão, são comuns os rumores que a empresa japonesa pode estar negociando a compra da desenvolvedora, o que já nos anima em saber que outros jogos do catálogo de exclusivos PlayStation podem ganhar remakes bem feitos no futuro. E não só de gráficos vive o remake de Demon Souls. O game apresentou algumas melhorias interessantes para atualizar o jogo quase 10 anos depois do lançamento. Um exemplo são as telas de carregamento mais rápidas.
Exclusivo de lançamento do PS5, Demon's Souls Remake aproveita o poder de processamento do SSD do console da Sony, solucionando as demoradas telas de loading da versão original do game. Que o jogo tá mais bonito a gente já sabe, mas o recente Demon's Souls ganhou uma versão performance que o leva ao patamar da nova geração. Os jogadores podem aproveitar a aventura em um modo cinematográfico, que prioriza os gráficos a 4K nativo e a 30 quadros por segundo, ou em um modo performance que roda 4K dinâmico e a 60 quadros por segundo, priorizando os movimentos e a reação da tela. Além do SSD, Demon's Souls Remake também aproveita o feedback tátil do DualSense. O novo controle da Sony recria com suas vibrações a sensação do choque de armas na gameplay. É possível também, pela resposta do controle, saber se o jogador acertou ou errou um parry a tempo. Mais uma dinâmica inédita da nova geração são os vídeos com dicas, que funcionam como detonados. O game tem pequenos vídeos que ajudam o jogador e ficam ao alcance do menu de cards do PlayStation 5. A Bluepoint colocou uma porta secreta no remake de Demon's Souls que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Isso porque a porta não existia no game original e está localizada em uma região avançada do Palácio de Boletaria. O mistério foi solucionado e compartilhado pelo streamer Distortion2. Ele encontrou a chave da porta com o corvo Sparkly. Na sala secreta estava Penetrator Armor, uma armadura utilizada por um dos chefes mais famosos do jogo. Enquanto muitos aclamaram o remake de Demon's Souls no PlayStation 5, outros fãs da From Software aguardam um game totalmente inédito de Hidetaka Miyazaki, a mente por trás da popularização do Souls-like. As sugestões geralmente envolvem pedidos por uma sequência de Bloodborne, jogo de PlayStation 4 lançado em 2015. O diretor trabalhou em Sekiro Shadows Die Twice, escolhido como jogo do ano em 2019 no TGA. E agora ele está concentrado em outro projeto. Elden Ring está sendo desenvolvido pela From Software e é um projeto colaborativo entre Miyazaki e o autor de Game of Thrones, George R.R. Martin. Pelo peso dos nomes envolvidos, o jogo gera hype por onde é passado, mas anda sumido e não tem previsão para ser lançado. Enquanto Bloodborne 2 ou Elden Ring não chegam, a gente tem que se contentar com outro jogo difícil que faz adultos sofrer e foi trazido para o universo de Souls-like. O canal Sanedes que criou uma fusão inusitada entre Dark Souls e Fall Guys, o Battle Royale de Jujubinhas que lembra as Olimpíadas do Faustão. O vídeo imagina as provas de Fall Guys ambientadas em visuais da From Software, dá uma olhada. O Game Shark de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem agora com o Mais Geek. Um beijo e até mais!